Boa noite, investidores! Estamos aqui em mais uma sexta-feira, hoje dia 2 de maio. Vou começar aqui mais um fechamento semanal de mercado, hoje com meu colega Ailton Teixeira. Tradicionalmente, vamos começar falando dos dados lá de fora, né? Olha, os dados que saíram, vamos começar pela Europa. Saíram os dados do PIB, vieram mostrando uma performance normal da Europa, um crescimento bem baixo. Mas esses dados, como a gente tem sempre enfatizado aqui nas últimas semanas, eles têm pouca validade. Por quê? Porque se refere ao primeiro trimestre. O primeiro trimestre foi antes do Liberation Day ou do tarifaço do Trump. Então os dados mostram a economia fraca, como a gente está esperando. O ponto fundamental é o quê? Começou a sair dados de abril, e aí vamos lá para a China. A China, saiu os dados do PMI da China, de manufatura e de serviço. O de manufatura caiu e caiu abaixo de 50. 50 é um número para o índice que mostra o seguinte: acima de 50 o setor está se expandindo, abaixo está em contração. Mostrando então que o setor de manufaturas na China está em contração. Essa é a sinalização de que o tarifaço do Trump já tem um impacto muito forte lá. Esses são números que, como eu disse, nós temos que começar a acompanhar números agora a partir de abril. É tudo a partir de abril, porque antes de abril, nós não tínhamos Liberation Day, nós não sabíamos o que estava acontecendo. E aí eu passo para você aí, para mostrar aí como é que andaram aí os ativos da China, para a gente voltar para os Estados Unidos. Os principais impactos, quando a gente olhou esses dados de estímulo no performance de mercado, foram nas commodities. Então a gente vai encerrar a semana com uma performance bem negativa, tanto do minério de ferro quanto do petróleo, acumulando mais uma semana de queda. Vai ser importante, como você bem ressaltou, as commodities já estão antecipando um eventual cenário de desaceleração da economia, que ainda é incerto o tamanho da desaceleração, se vai causar uma recessão, se não vai. É muito cedo para a gente falar o tamanho desse impacto. Falando em recessão, vamos lá mexer com a economia americana. Saiu o PIB, de novo, PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. O PIB, ele refletiu o que estava sendo esperado no mercado. O crescimento veio negativo, mas ele não é sinalizando que nós estamos em recessão. O que aconteceu foi uma antecipação muito forte de importações, tanto com máquinas e equipamentos, que o capex das empresas vieram bem fortes, quanto para consumo e para estoque. Quando você olha o estoque da economia americana, ele cresceu muito. Estoque faz parte do investimento e entra no capex. Basicamente o que está acontecendo? As empresas e as famílias estão comprando tudo, antecipando consumo, antecipando gasto, para evitar pagar as tarifas que o Trump está lá. Então o número veio 0,3 negativo, é um número obviamente ruim, mas não reflete aí uma sinalização clássica de recessão. No mais, o que nós temos ainda já em abril? Eu acho que saiu hoje, é a questão da criação de emprego. A criação de emprego vem muito acima do esperado, tá? Sinalizando o quê? Abril teve criação de emprego e é um mês onde já tem o tarifaço. Bom, nós podemos fazer a leitura. O tarifaço entrou e saiu rapidamente, vocês lembram aí, ele publica que vai ser no dia 2 que vai ter o tarifaço, as recíprocas, e no dia 9, uma semana depois, ele tira por 90 dias. Pode ser que não tenha tido impacto, ou talvez, como você falou, que é o que o mercado está esperando, vai ter um impacto mais no futuro e que ele não se verificou ainda em fevereiro. Então, nos Estados Unidos os números vieram razoavelmente bons, tá? E o mercado, então, está aproveitando isso aí. Você já falou das commodities que refletem muito a China, e agora vai para Nos Estados Unidos, a semana, no geral, foi uma semana muito positiva. O S&P e a Nasdaq vão encerrar a semana subindo mais de 3%. É verdade que, apesar da curva de juros ter aberto um pouquinho essa semana, um aumento marginal, a temporada de resultados foi muito positiva também diante de todo esse cenário. Quando a gente olha para os principais nomes que divulgaram resultados lá essa semana, cabe o destaque aqui para a Microsoft e para a Meta. As duas vão encerrar a semana com a Microsoft subindo um pouco mais de 12% e a Meta subindo um pouco mais de 10%. E agora no campo negativo ficou o resultado da Apple, de que apesar de ter superado as estimativas do consenso de mercado, superou de forma muito marginal, de forma muito ligeira e deu um guidance um pouco mais fraco também, diante de todo o cenário de incerteza do tarifaço. Dentre as Big Techs, é uma das empresas que mais pode ser prejudicada, tem um grande potencial de impacto direto. Então a Apple aqui ela ficou no campo negativo, vai encerrar a semana com uma queda de pouco mais de 2%. Vamos só falando aqui para melhorar, aqui para esclarecer mais aqui. A questão da Apple é o seguinte: a Apple ela tem a cadeia de suprimento, a produção dela está concentrada em 2 países. China, que a guerra comercial é forte, e o Vietnã. E é isso, por isso que ela está sofrendo e ela vai sofrer mais. Com os juros, só para a gente fazer a ligação, os juros deu uma abertura hoje, por quê? Quando saiu o dado do desemprego, que veio acima do esperado,
Ele surpreendeu o mercado porque o mercado estava esperando já uma reação mais forte da economia, desaceleração mais forte da economia. E ela não veio. Então o mercado está reagindo. Basicamente o que está acontecendo na economia americana é o seguinte, você veio aquela mês muito forte de incerteza, os ativos despencaram, o dólar desvalorizou e agora, com esse recuo do governo, nós estamos que voltando e recuperando os valores desses ativos, ajudados, como você falou, além de tudo, no caso. Bom, agora vamos lá para o último, que é o Brasil, né? Exato. Bom, o Brasil, nós saímos aqui, o que nós tivemos? Um número interessante. Nós estamos vendo que a economia brasileira está perdendo ritmo nesse primeiro trimestre de início de ano. Não é para ir em recessão, mas é, por exemplo, em vez de crescer 3%, esse ano, por exemplo, o Focus acha que nós vamos crescer em torno de 2%. Tem uma desaceleração, mas veio hoje o CAGED de março veio com um número bem surpreendente. Ele criou um pouco mais de 70 mil empregos e a expectativa de mercado é de criar 200. Em outras palavras, a desaceleração que nós achávamos que estava paralisando, estava estabilizando, parece que está forte ainda em março. Vamos lembrar, o Brasil está no primeiro semestre, safra agrícola, isso em geral, a safra, o agronegócio tende a puxar a economia, mas esse é um sinal ruim. Outro número que saiu são os dados aí do governo, de déficit, mas está tudo dentro do esperado, não tem nada demais. O que nós temos que ver, de novo, é o quê? Como vai se comportar a economia, como vai se comportar a inflação, tá? Diante dessa desaceleração dos commodities que você falou, pode ajudar o Banco Central, mas também pode fazer o quê? Gerar uma desaceleração ainda maior do que o mercado está esperando. É um mercado que nós temos que ver, mas o Brasil, eu acho que fundamental é o seguinte, a economia está crescendo, está estável, crescimento menor do que o ano passado, e aí ele está aproveitando, inclusive, esses momentos de incerteza lá fora, e eu passo para você para mostrar como é que os nossos ativos estão se comportando. Apesar de uma semana não tão cheia de dados aqui no noticiário interno, o principal índice acionário brasileiro, o Ibovespa, vai caindo um pouquinho hoje, uma queda de 0,2 no dia, mas a semana vem operando praticamente na estabilidade. Vai encerrar a semana acima dos 134 mil pontos, mas sem variações muito abruptas. As small caps tiveram uma variação um pouco maior. O índice vai fechar a semana com uma queda de um pouco mais de 0,5%. Enquanto isso, o dólar também cai um pouquinho na semana e deve fechar na região dos 5,63. O noticiário aqui interno vai ficar muito ansioso para a próxima semana, que vai ser uma semana movimentada, né? É isso aí. Agora vamos lá para os dados da próxima semana. Acho que, para variar, nós temos a super quarta, depois aí. Então, decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. São importantes, em particular, e aí vamos fazer uma ponte aqui. O Trump, que tinha ameaçado demitir o presidente do Banco Central americano, voltou atrás, continua as críticas, mas até agora somente críticas. Não tentou mais uma vez, não falou mais nenhuma vez em demiti-lo. O mercado está sinalizando que espera manutenção dos juros, e aí nós vamos ver como é que vai reagir o presidente dos Estados Unidos. No Brasil, o presidente o Banco Central, o Copom, tinha sinalizado que vai ter mais um aumento ainda esse ano, agora, nesse ciclo, abaixo de 1%. E aí nós temos que ver, os números que vieram de inflação aí que saíram do IPCA 15 são números fortes, tá certo? Mostrando que, a despeito das quedas generalizadas, as quedas maiores das commodities, em particular o petróleo, essas quedas não chegaram aqui. Então provavelmente vai ter um aumento, o mercado estava trabalhando muito forte em 0,75, agora está mais para meio, mas devemos ter esse aumento. A questão é que aqui nós estamos pacificados e lá nós estamos vivendo aquele período que nós vivíamos no ano passado, quando o Lula ficava criticando o Roberto Campos. Agora é o Trump criticando o Paulo. Criticar não tem nada demais, não é bom institucionalmente, mas não significa mais, pelo menos não está ali gerando incerteza com relação à demissão. E isso aí é a independência do Banco Central. A dependência do Banco Central não está sendo questionada. E nós temos o IPCA também, de abril, e vamos ver aí como é que a nossa inflação está reagindo nesse cenário aí bem turbulento lá fora. Essas foram as notícias de mais uma semana. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e voltamos na próxima semana. É isso aí, um abraço a todos e até semana que vem.